Fala pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho Apocalipse? Vem comigo! Ok, vamos começar o estudo de Apocalipse. É muito cheio, é muito rico. Apocalipse é um livro maravilhoso. A gente não vai conseguir fazer um resumo completo, assim, bem caprichado do capítulo 1. Eu vou pegar uma parte do capítulo 1, a gente vai meditar um pouquinho hoje e no próximo vídeo a gente continua. Gostaria de lembrá-los um pouquinho do contexto, né? João, ele é o autor de Apocalipse. Não existe disputa teológica, todos os teólogos e comentaristas têm certeza absoluta que João é o autor, né, do livro do Apocalipse. Esse livro foi escrito na época que João estava preso. Ele estava na ilha de Patmos, que fica no Mar Egeu. É uma ilha curta, pequena, deve ter mais ou menos 35 quilômetros quadrados. Aproximadamente no ano 1088 foi construída lá uma igreja grega ortodoxa. Tem algumas ruínas ali e tal, é um ponto turístico muito visitado, né? E João, quando escreve Apocalipse, ele escreve no período em que provavelmente ele estava em Roma, foi julgado e condenado, porém, ao ser condenado, a tradição diz que ele foi jogado num caldeirão, né, de óleo quente, de azeite quente, e aí então ele sobreviveu. O imperador então resolveu mandá-lo para lá. Aí vem algumas disputas, né? Se João ele escreveu com o imperador Nero, depois de Nero, Vespasiano ou Domiciano. É bem provável que foi com Domiciano. Existem algumas disputas aí do período, se foi com Nero, porque existem alguns argumentos que João ele reclama de Nero, né? Ou pelo menos de algumas coisas ruins que estavam acontecendo naquele momento, principalmente com Roma, né? Que era o centro do mundo. E Nero foi um dos imperadores que virou a história porque ele parecia muito excêntrico. Mas é bem provável que João tenha escrito na época de Domiciano. E quando um outro imperador chamado Nerva chega, ele liberta os prisioneiros de Patmos. João sai de Patmos, provavelmente vai para Éfeso, e ali então ele escreve o Evangelho e as 3 cartas. Então é bem provável que o Apocalipse seja o primeiro livro que João escreveu e depois os outros. E nós vamos dar uma lida agora pelo menos no primeiro verso, que é riquíssimo aqui de Apocalipse capítulo 1. Diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse verso aqui é riquíssimo, né? Já começa pela palavra revelação. Em português foi traduzido revelação, mas o título do livro e essa palavra são a mesma, Apocalipsis, em grego. Aí, na versão em português, ficou famoso aí com João Ferreira de Almeida, a tradução da Almeida Revista Atualizada, Apocalipse, e a língua portuguesa tem o título Apocalipse. A maioria dos idiomas colocou na sua Bíblia revelação. Então, você vai para o inglês, francês, espanhol, é tudo revelação. A gente que botou Apocalipse. Mas no primeiro verso, na primeira palavra, a gente lê Apocalipse e aí ele coloca a revelação. Por quê? Apocalipse, ele tem um significado de descerrar. Sabe quando você inaugura uma loja, tem uma fita, a pessoa vai lá e corta? Esse ato eles chamam de descerrar, ou seja, descerrar a fita, descerrar alguma cobertura que está ali para que você possa ver a placa, a porta, a loja. Você vai ver aquilo que o pessoal quer que você veja, uma inauguração, alguma coisa nesse sentido. Bom, dito isso, está aqui, é uma revelação de
Jesus Cristo que Deus lhe deu. Olha que interessante. Ele está começando a dizer o seguinte, olha, sabe Jesus Cristo? Pois é, ele tem um assunto para falar para a gente. E sabe de onde vem esse assunto? Esse assunto vem de Deus. Deus deu esse assunto para Jesus. E mais do que isso, ele deu para que Jesus mostrasse aos seus servos. A palavra servo aqui é a palavra doulos, que em grego dá a impressão de ser um servo, provavelmente escravo, que não tinha remuneração, mas também pode ser usado por servo que tinha uma remuneração. De qualquer forma, servo para Deus, para Jesus, ele é de espírito missionário, voluntarioso, ok? Então, essa revelação é para que os seus servos, eles possam em breve entender as coisas que devem acontecer. Então, aqui vem a disputa do período que João escreveu essa carta, que pode ser no período de Nero ou Vespasiano. Mas, enfim, João não estava preocupado com esses dois imperadores, ele estava preocupado com outras coisas. E aí, então, ele termina enviando por intermédio de seu anjo no Apocalipse, você já sabe, Apocalipse ele tem uma tabela de significados, né? Tem muita coisa. Aqui é do grego angelos, ok? Anjo quer dizer mensageiro no Apocalipse, então mensageiro no Apocalipse é um anjo, tá bom? E aí Jesus recebe uma revelação de Deus, ele coloca para o anjo entregar para João. Então João aqui no livro de Apocalipse, ele se identifica umas 3 ou 4 vezes, no primeiro capítulo e lá no capítulo 22, que a gente vai ver posteriormente. E aí João ele escreve basicamente o público-alvo do livro de Apocalipse, são as 7 igrejas, né, do Apocalipse aí que a gente vai estudar no segundo vídeo aí posterior a esse aqui. A gente já sabe quais são as igrejas, né, que hoje não existem mais, elas têm apenas ali um lugar, um sítio arqueológico, uma outra ruína ali. Nós lemos aqui a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada um com um período, cada um com significado, a gente vai estudar isso mais para frente. Mas, continuando aqui, a gente começa a perceber que João ele fala dessa revelação de Jesus. Jesus ele é a pessoa mais falada por João, né, no seu evangelho, enfim, e ele trata disso assim com muita categoria. E ele enfatiza a divindade e a importância de Jesus. Então ele começa falando que as 7 igrejas que se encontram na Ásia, ele começa a dizer graça e paz, no verso 4, e ele diz assim, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa parte é muito bonita. Alguns comentaristas eles dizem que João está se referindo à identidade de Deus quando ele fala com Moisés. Senhor, quando eu falar ao povo de Israel, quem me enviou, o que eu digo? Aí Deus responde, diga ao povo que eu sou o que sou. Bem, esse verbo aí, ser, aqui no grego, ele é tratado como on. E esse on aqui, ele dá essa ideia de Deus falar assim, aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, aquele que é lá de Moisés, não tem começo e nem fim. Essa é uma ideia do judeu, do judaísmo, onde você, ao identificar Deus, você diz que Deus ele é atemporal, ok? Ou seja, não tem começo, não tem fim. Ele é eterno. Não sabemos quantificar isso direitinho. Então, Deus é atemporal, aquele que é, que era, que há de vir. Há de vir por quê? Porque Jesus, ele prometeu para João e João entendeu e acreditou nisso daí. E aí ele, além de falar dessa identidade, ele ainda diz assim, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Esses 7 espíritos aí também
é curioso, a gente vai encontrar em outros episódios aqui do Apocalipse como sendo o Espírito de Deus. Então, esse número 7 não dá a entender que é a quantidade, mas dá a entender que é a qualidade do Espírito de Deus. E por quê? Porque ele está diante do trono. Apenas diante do trono são pessoas muito próximas. E aí então João ele começa a fazer um link entre Jesus, Deus e o Espírito. E aí ele começa a falar de Jesus no verso 5 e diz assim, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então depois de falar que essa revelação de Jesus veio de Deus e falou que passou por um anjo e agora os 7 espíritos estão diante do trono, ele começa a falar que Jesus é a fiel testemunha. A fiel testemunha, ela é uma declaração muito bonita, onde a natureza de Cristo é ressaltada como sendo tão fiel quanto a natureza de Deus. E aqui João ele tenta enfatizar que Jesus ele tem uma natureza própria. Ela não é uma natureza fácil de ser explicada. É óbvio que aqui ele está se referindo, fazendo um paralelo com João, né, no seu evangelho, logo no início, no capítulo 1, falando que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ou seja, ele tenta atrelar a figura de Cristo com a figura do Pai, figura de Deus, e aqui ele dá um novo adjetivo, a fiel testemunha, mas vem vários adjetivos aqui de Jesus e essa parte que eu queria ressaltar com vocês, que é a parte mais nevrálgica, a parte mais gostosa da reflexão de hoje, tá bom? Que hoje a gente não vai explorar mais do que 25 minutos aqui da reflexão, tá bom? Bom, a ideia é trabalhar com pelo menos essa identidade de Jesus aqui. Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Esse primogênito aqui a gente entende que não é primogênito porque veio primeiro, mas é primogênito pela sua importância. É óbvio que, por ser primogênito dos mortos, Jesus não foi a primeira pessoa que morreu. Inclusive, ele até ressuscitou pessoas que morreram enquanto ele estava vivo e estava no seu ministério. Mas a importância de ser primogênito dos mortos é para ressaltar o papel salvífico de Jesus dentro do plano da salvação. O papel salvífico de Jesus ele é fundamental e por causa disso ele é chamado de primogênito. Através dele, o primeiro morto ressuscitado pós-salvação, os demais também são considerados já aqueles que ressuscitaram com Cristo, com o primogênito, já conquistando a herança, a vida eterna. E o soberano tem a ideia não apenas de soberania de governo, mas a soberania de importância. A importância de Jesus não como anjo, não como João, não como mensageiro, Jesus como um ser específico, especial, que Deus envia. Essa é a ideia de João. A gente entende que Jesus, o Cristo, ele veio como Messias. Mas João ele não tem apenas essa ideia. A nossa ideia limitada, a de João é maior. A de João é maior porque ele conviveu com Jesus. Ele percebeu a sua tristeza, a sua alegria, seus momentos de preocupação, de oração. Ele esteve com Jesus nos momentos mais cruciais. Enfim, ele é um soberano. E aí ele continua no verso 5, né? Aquele que nos ama. Jesus é aquele que nos ama porque João está se referindo ao sacrifício lá na cruz que Jesus fez por cada um de nós, aquele que nos ama. E pelo seu sangue, tá vendo aí, ó, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Essa parte é curiosa porque quando Cristo ele morre, ele nos institui como reino e sacerdote. Isso é inédito? Não, claro que não. Isso aqui está falando do quê? Lá de Êxodo. Lá quando o pessoal estava saindo do Egito e Deus falando assim, olha, eu vou constituir vocês como o quê? Reino e sacerdotes. Essa visão também está em Pedro, né? A gente lê lá na segunda carta dele, nós somos reis e sacerdotes. Na verdade,
Nós não somos reis, nós estamos no reino e ele nos identifica como sacerdote. Sacerdote é aquela pessoa que vai apresentar diariamente ações de graça e intercessão. Esse é o papel típico de um mártir. A testemunha, né? O martírio, o testemunho, a pessoa que vai falar do evangelho para outra pessoa, ela vai dar o quê? Ações de graça. Ela vai falar desse plano da salvação para outras pessoas. Ele vai oferecer a sua vida e a da outra pessoa como um sacerdote. E aí, então, terminando a nossa primeira parte aqui dessa apresentação do livro de Apocalipse, os versos 7 e 8, fantásticos, né? Diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. E aí eu queria fazer um breve comentário aqui. Esse verso aqui é muito famoso, o verso 8 também, e essa primeira introdução aqui, esse prólogo, né, que a gente chama aqui de Apocalipse, ele tem alguns versos famosos, né? O primeiro verso já é um grande verso famoso. Talvez os versos mais famosos do prólogo sejam o 3 e o 8. O 3, ele diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas. E o verso 8, eu sou o alfa e o ômega. Mas é óbvio, existem outros versos famosos, né? Praticamente todo o prólogo aqui ele é famoso. O verso 1, o verso 3, o verso 5, 7 e 8. Praticamente a gente deixou uns 2, 3 versos só, o resto é tudo verso famoso, muito bonito. E aí então, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, falando um pouquinho sobre a visão de Cristo sendo glorificado, a gente vai dar mais ênfase a essa identidade divina de Jesus. E aí então, na outra sequência, no próximo vídeo, a gente vai entrar nas 7 igrejas, que sim, isso é um assunto riquíssimo. Mas eu gostaria de enfatizar que o verso 7, João, ele termina dizendo: olha, ele vem com as nuvens. João viu Jesus subir as nuvens. Se tem uma coisa que João guardou no coração, é aquela promessa que os anjos vieram e falaram assim: varões galileus, por que estáis assustados? Do mesmo modo que o viste subir, o vereis descer. João está dizendo que ele tem uma esperança. João está dizendo que ele aguarda essa volta. João está dizendo para mim que ele gostaria de compartilhar essa esperança comigo. E eu gostaria de compartilhar essa esperança com você também. Eu amo Jesus, eu amo a Deus, eu amo o meu Salvador e eu gostaria de vê-lo. Gostaria de vê-lo voltar nas nuvens e eu gostaria de fazer parte daqueles que serão sacerdotes nesse reino celestial. No próximo vídeo a gente vai se ver. Eu quero fazer uma oração para terminarmos a nossa reflexão de hoje. Senhor nosso Deus, obrigado porque através da sua revelação entendemos que o Senhor tem muitas mensagens para nós. Esteja com os nossos amigos, os nossos queridos, que a nossa mente, o nosso coração possa se abrir para esta mensagem e para essa pessoa, não apenas de Jesus, mas de tantos mensageiros e mártires que deram a sua vida para que a sua palavra pudesse atravessar todos os tempos, séculos e circunstâncias. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, foi um prazer estar com você. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau.